Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Avaliação de Impactos Ambientais ou Estudo de Impactos Ambientais do curso de Engenharia Ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, Universidade Estadual Paulista. Eu sou o professor Adriano Bressani e estou conduzindo essas aulas com vocês ao longo deste período. Bem, em aulas passadas nós começamos falando sobre toda a base conceitual e um histórico, né, desde o surgimento da avaliação de impactos ambientais até todas as leis, normas e diretrizes que desde então vêm sendo criadas e dessa forma disciplinando o processo em diversas regiões do mundo, inclusive no nosso país. Depois passamos, então, especificamente à discussão dessas diretrizes legais e do quadro institucional, falando especificamente sobre os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente dedicados ou, de alguma forma, envolvidos com o processo de licenciamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Passamos, então, a uma visão geral do processo, vimos todas as fases através das quais percorre-se, buscando, então, ao longo ou ao final desse processo, obter a licença ambiental exigida para as atividades e empreendimentos sujeitos à avaliação de impactos. E, por último, na aula anterior, falamos especificamente sobre a fase de planejamento, quando ali, então, aprofundamos um pouco mais no que se refere ao processo de triagem, quando então uma avaliação inicial das atividades ou propostas de atividades é feita e por meio dessa avaliação a triagem resulta na identificação do estudo ambiental adequado a cada caso. Vimos ali então que para algumas atividades consideradas de impacto pequeno ou insignificante, o licenciamento ocorre através de um processo simplificado e para isso exige-se um estudo ambiental também simplificado. Vimos que para os casos mais críticos, mais complexos, extremos, temos na outra ponta o licenciamento ambiental convencional apoiado no EIA-RIMA, no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. E para situações intermediárias, onde o potencial de impacto, a significância do impacto é potencialmente significativa, né, potencialmente grave, mas não necessariamente há, de certo modo, uma dúvida em relação a isso, faz-se um RAP, né, um relatório ambiental preliminar, onde a partir dele identifica-se a necessidade ou não de se partir para um EIA-RIMA. Né? Então discutimos e conceituamos esses estudos, né, dando uma visão geral deles, dos roteiros básicos aplicáveis a cada caso. E hoje, então, falaremos, na sequência dessa discussão, já sobre a fase de desenvolvimento, que vem na sequência da fase de planejamento que discutimos na aula anterior. Desculpem, né? Esperamos aí que não seja o tal do coronavírus. E hoje, então, na fase de planejamento, discutiremos propriamente os chamados estudos de base. Estudos esses que se dedicam a duas análises principais. A primeira delas relacionadas à caracterização do empreendimento, onde se discute as alternativas tecnológicas aplicáveis àquele empreendimento que se pretende implantar. E, do outro lado, a chamada ou o chamado diagnóstico ambiental, onde se faz uma caracterização das alternativas locacionais, ou seja, um levantamento e caracterização de todos os atributos relevantes do ambiente que estará sujeito aos efeitos ou aos impactos adversos da atividade que se pretende implantar. Então, temos a caracterização do empreendimento, que aborda as alternativas tecnológicas, e temos o diagnóstico ambiental, que aborda a caracterização das alternativas locacionais. Né? E da combinação dessas alternativas locacionais com as tecnológicas, temos então as chamadas alternativas de projeto. Então, vamos lá. Nessa fase de desenvolvimento, discutiremos então os estudos de base,
né? E a respeito deles falaremos primeiro sobre a caracterização do empreendimento e, na sequência, sobre o diagnóstico ambiental. Bem, apenas para relembrarmos, né, vimos já nesse fluxograma que nos dá uma visão geral do processo, mais uma vez destacando aqui então que a avaliação ambiental, né, ou avaliação de impacto ambiental, é um processo global, dentro da qual ou do qual se insere o processo de licenciamento, né, que nos casos convencionais pode exigir um estudo de impacto ambiental, e dentro dele uma análise de impacto que se dedica não apenas à previsão, mas também à valoração desses impactos através da quantificação da sua magnitude e da qualificação da sua importância, né? Aqui nesse fluxograma vimos então que a partir da apresentação de uma proposta temos já na fase de planejamento uma análise quanto à significância esperada, mas aqui ainda uma análise ambiental inicial, portanto preliminar, onde para os casos em que é sabido uma significância considerada pequena ou inexistente, temos o licenciamento simplificado, para o qual exige-se o chamado EAS, né? No outro extremo, temos o licenciamento convencional, para os casos efetivamente de impacto muito significativo, para o qual exige-se o EIA-RIMA. E na condição intermediária, temos a avaliação inicial, por meio da qual fazemos um relatório ambiental preliminar, né? Há ainda os casos dispensados de licenciamento, né, quando a significância é considerada ali inexistente. Hoje avançaremos falando sobre a fase de planejamento, onde nessa fase de planejamento foi previamente determinado o tipo de estudo, né, EAS, RAP ou EIA-RIMA. Vimos na aula anterior a respeito da determinação do escopo, que se relaciona com os roteiros básicos, né, sobre o conteúdo destes estudos. Vimos que é apresentado um plano de trabalho pelo empreendedor. Esse plano de trabalho ele é avaliado pelo órgão ambiental, pela autoridade ambiental competente, né, dedicada ao licenciamento, e resulta num termo de referência que vai efetivamente determinar qual é o escopo desse estudo, né? No contexto da elaboração do estudo, hoje falaremos então sobre os estudos de base. Nas próximas aulas, discutiremos as demais etapas deste processo. Vamos a elas então. Especificamente no que se aplica à caracterização do empreendimento, o que temos aqui é justamente uma análise de todas as alternativas tecnológicas aplicáveis, né, consideradas para a implementação do empreendimento proposto, ou seja, para o seu planejamento, implantação, operação, e no caso de alguns tipos de empreendimento, como são as atividades minerárias, também as alternativas para o encerramento destas, né? Suponha aqui, por exemplo, que você precisa implantar uma estação de tratamento de esgoto. Olha, existem diversas alternativas tecnológicas. Temos os chamados reatores WASB, temos o lodo ativado, temos as lagoas, né, de maturação, quer dizer, todas essas opções são chamadas alternativas tecnológicas. E cada uma delas precisa ser considerada e caracterizada para que se possa, dessa forma, identificar todos os aspectos ambientais, né? Ou seja, a finalidade dessa caracterização é identificar tudo aquilo que está relacionado ao empreendimento e que, de alguma forma, possa causar algum tipo de efeito, né? Causar algum tipo de impacto, ou seja, de alguma maneira, causar alterações das características do ambiente, né? Alterar a qualidade do solo por meio da deposição inadequada de resíduos, por meio de acidentes que eventualmente possam ocorrer, por meio da contaminação da água devido à geração de efluentes, por meio da alteração da qualidade do ar devido à emissão de efluentes gasosos, a emissão de ruídos, de odor, né? A questão de se gerar ali um impacto sobre a infraestrutura urbana, aumentando o ciclo ou o volume de veículos,
entre outras influências que podem ocorrer como consequência desta alternativa tecnológica, né? Portanto, esta caracterização ela precisa ser feita levando em consideração todas as fases do empreendimento, desde o seu planejamento até o seu encerramento, né? Então, ela é feita considerando as fases de planejamento, as fases de implantação, operação e desativação do empreendimento. Todas estas precisam ser consideradas e geralmente esse estudo ele é particionado para cada uma destas fases do empreendimento. Aqui nesse outro gráfico nós podemos ter uma visão geral dessa fase de desenvolvimento, né, onde nós temos ali informações gerais relacionadas ao empreendedor e ao empreendimento, assim como relacionadas à equipe técnica responsável pela condução dos estudos. Na sequência, temos os estudos de base, que, como nós já definimos, correspondem à caracterização do empreendimento e ao diagnóstico ambiental. Esta caracterização do empreendimento, reforçando então mais uma vez, refere-se a um estudo das alternativas tecnológicas. Por sua vez, o diagnóstico ambiental refere-se ao estudo das alternativas locacionais. Como resultado disso, a combinação destas diversas alternativas resulta nas chamadas alternativas de projeto, para as quais é feita-se uma análise de impacto ambiental, permitindo assim selecionar a alternativa mais viável em termos sociais, econômicos e ambientais. A partir disso, propõe-se a definição das medidas mitigadoras desses impactos, de compensação, assim como um programa de monitoramento para avaliar se as medidas propostas foram ou não eficazes com relação a proporcionar os resultados esperados. Aqui nós temos um outro fluxograma, mais específico agora no que se aplica à caracterização do empreendimento, dentro do contexto do estudo de base. Vemos aqui que essa caracterização do empreendimento busca, então, identificar todos os aspectos ambientais, sendo aspecto ambiental um conceito que nós já definimos em aulas anteriores, onde ali nós vimos que esses aspectos referem-se a todas as atividades, operações ou características do empreendimento que possam, então, causar os impactos, né? Essa identificação, como eu já disse, está ou deve ser analisada por fase do empreendimento, né? Então, identifica-se as ações associadas à fase de planejamento, aquelas associadas à fase de implantação, de operação, e como eu já disse, para alguns casos, como é o caso das atividades de mineração, também para a fase de desativação ou encerramento. Bem, então, vemos assim que essa caracterização do empreendimento, ela vai fazer todo um rastreamento de tudo aquilo, né, que está associado ao empreendimento e, a partir disso, pode provocar alterações do ambiente, né? Não apenas do ambiente natural, mas do ambiente construído, do ambiente social, do ambiente laboral, enfim, qualquer alteração das características que afetam o homem, afetam a economia, afetam as condições sanitárias, afetam as demais formas de vida, como fauna e flora, né? Bom, pode ser que tenha acontecido algum acidente, muito provavelmente, não sei se vocês captaram aí no som de fundo. Com isso, nós encerramos essa primeira parte da aula. Na sequência, nós retomamos falando a respeito aí do diagnóstico ambiental. Até lá, um abraço.